pode liberar aí. Entendido, chefe. Vocês podem ir. O chefe decidiu poupar vocês. Graças a Deus, pai. Obrigado. Eu já sabia onde vende arma, não vende coragem. É o quê? Bala na mão de criança é doce. Cala a boca, miserável. Rapaz, tu tá ficando é doido. Tá com medo de quê? O lugar mais seguro é na frente da mira dele. Como é que é? Volta lá onde tu comprou essa K-47 aí e compra 1 quilo de coragem. Agora a merda tá feita. Ei, mano, perdoa ele não sabe o que ele fala. Para de ser medroso. Essa K-47 aí é mais perigosa no chão do que na mão dele. Então vai ser assim. Você aí. Eu? Você mesmo. Pode ir embora. Sério? Ô, valeu. Ô, bichinho do coração bom. Deixa eu levar meu chinelo aqui. E eu? Quais são suas últimas palavras? Bem que me falaram que cachorro que late não morde.